Invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Formamos que nos termos de resolução de mesa número 164/8 de março, fica assegurada a participação remota dos vereadores e das vereadoras. Solicita aos vereadores e vereadoras que procedam o registro de presença no terminal eletrônico e no livro de presenças. Registrar presenças. Obrigado, Edinho, pela presença. Passemos à ordem do dia. Em segunda discussão e votação, de ordem, projeto de lei... presidente. Não dá agora. Claro que Pois não, qual a questão de ordem? Não é mais. Os primeiros 3 não. tá, tudo bem, mas eu posso pedir igual. Artigo 162, parágrafo 4º. Qual a questão de ordem? Quais os projetos? Não, ela quer... Os seguintes projetos, presidente. O senhor quer que eu fale os projetos que vão ser votados em bloco, isso? Sim, o senhor está solicitando uma votação em bloco. Isso, sim, senhor. Então, obrigado, presidente. Desconsidera, então. Retiro. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 63, 2023, contido no processo 87/2023, da autoria do Poder Executivo, que altera dispositivo na Lei 3.452, de 10 de janeiro de 1990, que cria e amplia cargos no quadro de provimento efetivo e dá outras providências. Vereadora Tatiane Frisso, para a leitura do parecer. Peço a dispensa por já ter sido realizada anteriormente. Obrigado. Feita a dispensa. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Solicito vereadores e vereadoras que registrem seus votos. Como vota? Fantinel vota sim, senhor presidente. Voto sim, senhor presidente. Cadori. Fantinel vota sim, Cadori vota sim. Clóvis Xuxa vota sim. Lucas Gil vota sim. Lucas Gil vota sim. Renato vota sim, presidente. Vamos cancelar a votação. Suspenda a sessão por 1 minuto. Presidente, eu sugiro uma questão de ordem, que se tem algum colega que quer pedir destaque em algum projeto, que possa passar para o presidente agora, senão fica, então passa agora para o presidente. Eu quero pedir destaque no projeto de lei número 193, que altera a composição do Conselho Municipal em Defesa do Meio Ambiente. 193. E eu quero pedir o 161. Mas, gente, então é mais rápido nós ir de 1 por 1 e rápido. Vai 1 por 1. Vamos seguir como está a ordem, que é rápido. Vamos seguir a ordem. Vamos por mim, vamos seguir a ordem. Então vamos 1 por 1. Vamos 1 por 1, que é mais rápido. Porque você não tira um, não coloca... Tá perdendo tempo, vamos 1 por 1. Deu certo? Bora.
Melhor voltar ao projeto. Passemos à ordem do dia. Em segunda discussão, votação, projeto de lei 63/2023, contido no processo 87/2023, da autoria do Poder Executivo, que altera dispositivo na Lei 3.452, de 10 de janeiro de 1990, que cria e amplia cargos no quadro de provimento efetivo e da outras providências. Relatora Tatiane Frisso. Peço dispensa da leitura por já ter sido realizada anteriormente. Obrigado. Feita a dispensa. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Solicito vereadores e vereadoras. Só ligar o quadro aí. Registre seus votos. Fantinel vota sim, senhor presidente. Fantinel vota sim. Vamos se concentrar para agilizar, que tem mais duas extraordinárias. Camiles. Voto sim, senhor presidente. Voto sim, nobre presidente. Voto sim, presidente. Clóvis Xuxa vota sim. Rose Frigeri, como vota? Qual é? Sim. Rose Frigeri vota sim. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. O projeto de lei 63/2023 foi aprovado por maioria, com votos contrários. Professor Zanquim e Isabela. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 161/2023, contido no processo 216/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a política municipal de mobilidade e transportes e o plano diretor de transportes e mobilidade urbana do município de Caxias do Sul, PlanMob, e da outras providências. Relator Gilfredo de Camires, com a palavra. Senhor presidente, peço dispensa por ter sido lido anteriormente. Obrigado. Feito a dispensa. Em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, Rose Frigeri. Quem? Perdão, Tatiane. Obrigada, senhor presidente. Bom, eu quero aqui dizer da minha alegria e da alegria de muitas pessoas no dia de hoje, porque a luta para que Caxias tivesse um plano de mobilidade urbana é uma luta muito antiga, né? Iniciou esse projeto em 2012 e desde lá a gente vem trabalhando incessantemente, conversando com vários governos, mobilizando a população, falando da importância de termos um plano de mobilidade urbana. E hoje, aqui como vereadora, mas também como ciclista e como cicloativista, por muitos anos, a gente reivindicou e a gente entregou ideias, entregou projetos para fazer um plano municipal cicloviário, mas a gente compreendeu, enquanto ciclistas, enquanto organização, que não é uma proposição que devesse vir dos ciclistas, e sim que tivesse uma empresa especializada que pudesse fazer esse recorte, que pudesse entender as necessidades da cidade de Caxias do Sul e suas particularidades, para que a gente pudesse efetivamente ter espaços, né, de ciclovias, de ciclofaixas, que fossem de fato efetivos. E eu fico muito feliz porque uma das questões que o nosso prefeito sempre enfatizou e se comprometeu conosco enquanto ciclistas, também com a única, que é a União de Ciclistas Caxienses, foi de que ele daria prioridade e celeridade ao plano de mobilidade urbana. E hoje nós estamos aqui votando esse projeto que é muito importante. Na minha opinião, depois do plano diretor, o plano de mobilidade urbana é o projeto mais importante que essa casa vai votar. Ele foi protocolado em outubro deste ano nesta casa, com diversos anexos, falando também sobre a questão dos pedestres, de se melhorar as calçadas, das pessoas com deficiência. Então, eu quero parabenizar todo o esforço do governo, todas as audiências públicas. Eu consegui participar de algumas dessas audiências, onde a gente pôde debater e levar as nossas dores, né? Falar do que está bom, do que não está bom. E eu acho que todos os vereadores aqui recebem muitas pessoas que têm problema com transporte público, com paradas de ônibus. E tudo isso, essa empresa fez um estudo técnico, é a mesma empresa que venceu a licitação lá em Curitiba, fez um estudo técnico que apresentou para
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, e a partir desses dados a gente pode ter certeza que os próximos 10 anos na mobilidade urbana de Caxias do Sul serão estudados, serão implementadas políticas que vão de fato atender a população. Então quero reiterar a importância deste projeto, que é o Plano de Mobilidade Urbana, e dizer que me sinto muito feliz de estarmos no 3º ano do governo Adiló votando esse projeto, algo que deveria ter sido feito lá atrás, em 2012. E nós estamos em 2023 votando isso, e me deixou triste, né? Porque o nosso presidente da República prorrogou novamente para aqueles municípios que não fizeram os planos de mobilidade urbana. E aí eu digo, é por isso que às vezes a gente, enquanto brasileiro, não faz o que deve ser feito, né? Porque daí prorrogou uma vez, prorrogou 2, prorrogou 3, e os municípios muitas vezes vão empurrando com a barriga algo que é essencial e que eu tenho certeza que vai trazer muitos benefícios para toda a população. Então, parabenizar o governo, o secretário Alfonso, que fez inúmeras audiências públicas, parabenizar o movimento de ciclistas de Caxias do Sul, porque participaram de vários encontros, debateram sobre essa situação, e tenho certeza que a gente vai conseguir melhorar muito a questão de mobilidade no município após a votação e aprovação desse projeto. Muito obrigada. Obrigado. Felipe Gemmeyer. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu concordo, vereadora Tatiane, que é um dos principais votos nossos nessa legislatura. Eu não tenho dúvida disso, até porque nós tivemos um governo aí que nos atrasou 6 anos nesse quesito. Era para ter sido votado em 2017 esse plano. E de lá até agora, nós chegamos nesse momento. Então nós estamos atrasados. Caxias do Sul está atrasada há 6 anos com relação ao plano de mobilidade. Nesses 6 anos nós perdemos muito recurso. Nós deixamos de captar muito recurso no governo federal, porque existem linhas de captação e financiamento diretamente para municípios que têm o plano de mobilidade, e isso nós deixamos para trás. Então, o que passou não recuperamos mais, nós temos que pensar daqui para frente. E agora acho que terminam várias desculpas da falta de investimento em mobilidade, e a partir de agora eu espero sinceramente que o plano cicloviário aconteça. Nós estamos muito atrasados nisso, aliás, nós nem estamos atrasados, nós não estamos no plano cicloviário, nós não existimos. Nós temos aqui Farroupilha, muitas cidades na região de Campo Bom aí com muita ciclovia, muitas pessoas utilizam, né? Então eu espero sinceramente que a gente avance agora, e nós temos movimentos muito bem organizados em Caxias cobrando isso, né? O retorno do Massa Crítica é um exemplo importante do quanto o plano cicloviário é importante para Caxias do Sul, é importante para as pessoas de Caxias do Sul, e muito mais do que o plano cicloviário. Nós temos que voltar a investir no transporte coletivo. O transporte coletivo de Caxias foi implodido em 2017. Ele foi implodido em 2017. Então agora é a hora de recuperar tudo isso, né? O Caxias vai ter muito trabalho pela frente. Isso não é ação de um governo só. Isso é uma sequência de ações de 3, 4, 5 governos. Esse plano pode ser revisto sim, mas nós temos que começar. E a partir de agora, o município tem que se organizar. Eu participei aqui de algumas audiências públicas, de algumas reuniões, e é importante que o município esteja mobilizado, organizado e com os projetos em mão para poder buscar recursos. Então, eu não vou ser aqui e resumir o plano de mobilidade em 2 temas, que é o transporte público e o plano cicloviário, né? Mas esses 2 eu refuto de extrema importância, porque nós estamos muito atrasados com relação às principais cidades do Brasil. Se nós pegarmos cidades do mundo, então não tem nem comparação. Então eu espero sinceramente, votarei favorável, acredito no plano de mobilidade, é importante o plano de mobilidade, mas nós temos que mudar o conceito e ter coragem de quebrar culturalmente algumas situações em Caxias do Sul, que é prioridade o transporte público, que é prioridade a bicicleta e é prioridade as pessoas. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu votarei favorável e eu espero, né, que todos esses movimentos organizados que foram criados em Caxias do Sul em virtude dessa falta desses planos, que a partir de agora o município, através do Poder Executivo, comece a executar e comece a captar recursos e investir de forma verdadeira na mobilidade de Caxias do Sul. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Bressan, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu acho, com certeza,
um plano super importante para Caxias do Sul. A gente estava aguardando, participei de algumas audiências públicas, também sou membro da SEDUT, e diversas vezes aqui neste plenário, até inclusive acho que uma no ano passado, que eu era presidente da SEDUT, a gente já iniciou algumas reuniões. E a gente deu algumas ideias que, acredito eu, que posterior aprovação, acho que ela tem que vir, tem que aprovar o projeto, mas acho que algumas emendas, alguns projetos de lei complementar, vamos dizer assim, a gente tem que apresentar e nós vamos apresentar. Porque entendo, e coloquei naquela reunião daquele dia, e até saiu no jornal da cidade, enfim, e outras redes sociais, que nós temos que pensar muito na questão dos segmentos de Caxias do Sul pela entrada e saída das empresas. Não pode todo mundo entrar às 7h30 da manhã para trabalhar e sair, um exemplo, às 17 horas. Nós temos que fazer essa mudança. 15 minutos no trânsito muda tudo. Vocês sabem que é só sair de casa, às vezes 15 minutos num horário ou 15 no outro, que muda a questão do trânsito em Caxias. Nós não temos aqui grandes investimentos, infelizmente. A cidade está atrasada em questão de túnel, viaduto, sinaleira inteligente. Temos muitas coisas para evoluir, mas os investimentos são muito altos. Então nós temos que pensar talvez no paliativo. Algumas coisas mais simples. Não podem, todos os segmentos, principalmente em Caxias, que a gente tem o segmento do plástico, do metal mecânico, né, do moveleiro, todo mundo é o mesmo horário. É difícil organizar um trânsito de Caxias do Sul dessa forma, vereador Wes. É difícil. Tenho certeza absoluta que eu trabalho no ramo do transporte, eu sei da dificuldade que tem, principalmente, mais de 2.000, 2.500 vans hoje que levam os funcionários, e olha quanto carro deixa de estar nas ruas de Caxias do Sul, porque uma van, ela tem no mínimo 10, 12 a 15 trabalhadores cada veículo. E nós vamos apresentar novamente a questão da van utilizar, sim, a faixa do ônibus. Precisamos entender que a van é essencial e também faz parte do transporte público de Caxias. E quando tem, com certeza, mais de 7, 8, 10 pessoas dentro de um veículo, ela é importante e precisa usar essa faixa de ônibus para poder agilizar a demanda e o trânsito. Então, a gente vai apresentar, com certeza, no ano que vem, esses dois projetos de lei complementar, porque entendemos que a van, ela retira diversos veículos do centro da cidade, ou seja do bairro, ou das rodovias. É só fazer 2.000, 2.500 vans vezes 10, 15 pessoas que utilizariam o carro, que vocês vão ver o tamanho do impacto que dá. E também a questão dos horários. Nós temos que ter um paliativo. Talvez não seja o caminho mais ideal, mas no momento a gente tem que alguma coisa apresentar, vereadora Tati. Eu entendo, sabe, cada um defende, né, os seus segmentos, ótimo. Tem a questão das bicicletas, ciclovias, acho interessante. Mas a gente precisa pensar na questão do horário dos segmentos hoje de Caxias do Sul. Temos que ter esse diferencial. 15 minutos se um entrar às 7, outro 7h15, outro 7h30, muda muito. Outro sair às 17, 17h15, 17h30, vai mudar consideravelmente o trânsito de Caxias do Sul. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos chegar mais cedo em casa, ter mais qualidade de vida e mais economia. Isso gera questão financeira para as pessoas. Financeira e qualidade de vida. Então nós vamos defender, com certeza, no ano que vem, esses dois projetos de lei complementar dentro do plano de mobilidade urbana. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Próxima, vereadora escrita, Rose Frigeri. Deve ter algum microfone ligado. Essa palavra, senhor presidente. Eu quero falar sobre esse plano. Eu acho também que talvez seja a lei mais importante da cidade, muito mais importante até que LOAS, LDO, que a gente se preocupa tanto, né? Eu participei daquela audiência, acho que foi dia 14 de novembro, uma que teve aqui, que teve várias pessoas falando, sugerindo questões do plano.
Eu acho louvável que o governo tenha mandado depois, a lei é de 2012, né? Quanto tempo não foi feito. Mas eu lastimo apenas a gente não ter tido mais tempo, em que pese que acho que chegou no final de outubro, metade de outubro na casa, eu particularmente li a lei. Eu acho que os conceitos que estão na lei estão muito bons, são conceitos que vêm ao encontro do que eu penso para uma cidade, não completamente, né? Mas ele é bastante interessante quando se faz a discussão da cidade que queremos, mas eu não consegui analisar os anexos, e eu não sei se algum vereador, claro, acredito que sim, né? Mas são, acho que quase 2.000 folhas, foi muito difícil, eu não tive condições, a bancada deu uma analisada também, mas foi um pouco difícil, eu preferia que tivesse tido mais tempo, para depois não termos que ficar emendando, como se fala, né? Mas eu acho que tudo bem, se tiver que fazer emenda, propor outras coisas mais adiante, fizemos. Eu acho que a prioridade do plano e da cidade que a gente quer é isso, é garantir como prioridade o transporte limpo, se dá para dizer assim, né, das bicicletas, enfim, mas o transporte público. Nós precisamos que a população venha aderir ao transporte público, mas para isso tem que ter investimento, tem que ter incentivo. Ninguém vai deixar seu carro em casa se o ônibus passa de 2 em 2 horas, lotado, enfim. Tem que pensar num modelo novo. Eu me lembro de uma frase que dizia assim, mais ou menos, tu ampliar só uma via para carro é como abrir um buraco no cinto quando tu engordou. E para caber as coisas, não resolve. Continua igual aquele trânsito, mas tu abre uma rua a mais. Na verdade, a gente precisa ter incentivo para diminuir o número de carros na cidade. Lá em 2004, se eu não me engano, ou antes, tinha sido feita as EPIs, a ideia era fazer 10 EPIs até 2014, não rolou, acho que só tem 2, né? Mas eu acho que nós temos que começar a fazer esse debate de forma mais aprofundada e não só quando vem um plano assim, bem na corrida, né? Porque eu acho que para um plano desse tamanho, para uma lei desse tamanho, 1 mês e meio é pouco tempo, e aí eu não estou culpando só o executivo, eu acho que a gente precisa ter, eu sei que já está sendo elaborado há mais tempo, eu sei que tem muitas coisas que se perdem de projetos, próprias emendas parlamentares, se não tem o plano, mas é necessário que a gente consiga analisar com um pouco mais de tempo e um pouco mais de consequência, eu diria assim, né? Nós vamos votar favorável, com certeza, mas eu acho que um pouco mais de tempo para a gente estudar isso aí teria sido melhor. Obrigada. Obrigado. Clóvis Xuxa, com a palavra. Obrigado, presidente. O plano de mobilidade urbana, ele chega um pouco atrasado, mas chega numa hora boa. Devido às grandes necessidades que Caxias do Sul tem, né, de plano de mobilidade urbana, eu, como presidente da Frente Parlamentar em defesa da BR-116, estou sempre analisando a BR-116 e vejo que tem uma necessidade grande aqui em frente ao Hospital Geral, aonde tem aquela travessia que vai para UX, teremos que trabalhar em cima daquela parte com urgência para que possa fazer uma elevada lá próximo à Polícia Rodoviária. Vamos incluir no plano de mobilidade urbana, e eu sei que tem uma grande necessidade de investir na BR-116, onde os ônibus da Marco Polo ficam mais de 15 minutos em cima da BR-116 para depois acessar o bairro. Eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões aí do Promove, onde eu indiquei, através junto com a comunidade
prioridade, indiquemos várias melhorias aí para a BR-116, inclusive esse viaduto e também alguma sinaleira que daria para retirar, alguma sinaleira para ficar mais fácil para trafegar em cima da BR-116. Sei que tem muito que nós trabalhar, mas esse investimento veio em boa hora para que nós possamos investir aí através do Promab. Obrigado, presidente. Obrigado. Isabela, com a palavra. Peço a palavra, presidente. Obrigada, senhor presidente. Eu acho que é o projeto que a gente vai votar de maior relevância. Eu concordo que ele está extremamente atrasado e Caxias precisa andar para frente. E é um instrumento de desenvolvimento para a cidade que permite com que as pessoas fiquem livres para ir e vir em menor tempo possível. Eu destaco aqui as calçadas, que é a parte dos pedestres, né, que as nossas calçadas no centro, principalmente, e nem se fala nos bairros que às vezes nem tem as calçadas para caminhar, né? Então, é de fundamental importância. Eu lembro quando eu tinha meus filhos pequenos, que eu usava os carrinhos de bebê, e transitar pelas calçadas, eu tinha maior dificuldade, porque ou tinha obstáculos, ou faltava uma pedra, um buraco. E eu ficava imaginando como um cadeirante conseguia transitar pelas nossas calçadas. O meu momento de carrinho de bebê, ele ia passar, mas um cadeirante, muitas vezes, tem essa condição vitalícia, né? Então, é muito importante para a gente olhar. Também vi muitos idosos tropeçando nas ruas, nas calçadas. Então, esse projeto, ele precisa acontecer. Ele trata de diretrizes, onde ele vai ser implantado pela prefeitura e cabe a nós fiscalizar esses projetos, esse orçamento também. Eu faço uma ressalva no anexo 9, onde trata da criação de diretorias e cargos que, de repente, isso a gente teria que dar uma verificada para ver se seria necessário tudo isso. Tá? E também em relação às minutas, que elas constam, mas elas não aparecem para a gente ler. Tá? Mas, com certeza, o meu voto será favorável. Caxias realmente precisa andar para frente e logo. Então, contamos com a fiscalização a partir de agora para que essa execução aconteça. Obrigado. Próximo, vereador Fiuza, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. De uma forma bem breve, pode ser que não faça uso de todo o tempo, mas nós não podemos deixar aqui de salientar e também de expressar os nossos parabéns ao prefeito Adiló, ao secretário de Transporte e Mobilidade de Caxias do Sul, Afonso, pelo esforço de, em momentos tão difíceis, senhor presidente, como esse, entender da importância que tinha e que tem este plano de mobilidade. Mais ou menos foi um recurso vultoso em termos mais ou menos de 3 milhões de reais para poder então fazer a contratação desta empresa para que pudesse apresentar um plano como esse, para que pudéssemos de fato colocar Caxias onde ela sempre mereceu estar. É o primeiro rito deste plano, condicionando ele de uma forma jurídica, fazer com que através da aprovação deste plano de mobilidade possamos ter recursos para que possamos então implementar aquilo que de fato Caxias necessita, precisa, para que a nossa mobilidade seja construída. E aí a gente pode dar um exemplo do que se refere ali à perimetral na Rubem Bento Alves, que é aquela faixa que tem como estudo, como apresentação para os ciclistas. O que vai condicionar? Condicionar o incentivo àqueles que prezam, que gostam do esporte, do ciclismo, poderem fazer o uso daquela faixa e também, de uma certa forma, embelezando a nossa cidade, fazendo com que ela seja convidativa para que seja feito o uso desta área pública. São situações como essa que, de fato, como muitos aqui dos nobres pares mencionaram, que desde 2012 estava
para que isso de fato e de verdade tivesse sido elaborado. Nós entendemos do quanto é importante, diante de todas as circunstâncias e necessidades, ter de fato aqui mais uma situação onde o governo começa a demonstrar mais uma vez que cumpre mais uma meta do seu plano de governo, demonstrando que tem sim a intenção de fazer com que a cidade de Caxias do Sul não fique mais neste interim, mas que ela cresça, que ela desenvolva. Então, eu gostaria de pontuar isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Renato Oliveira com a palavra. Presidente, só para... Eu também, talvez não ocupe todo o tempo. Participei de algumas audiências também, né? A gente pode dizer que esse secretário está aí, né? Faz 4 anos que ele está na pasta. 4 anos que está na pasta, então a gente não pode reclamar que está demorando tanto. Não pode reclamar que está demorando tanto, porque 3 anos foi só dessa administração, né? Então a gente pode sentir que esse projeto foi contratado uma empresa de fora, é um projeto moroso, foi feito um esforço lá em 2017, como o vereador Felipe falou, porque uma Secretaria de Transporte não é só para chegar no final do ano e carimbar o valor da passagem do transporte coletivo, aumentar a passagem do transporte coletivo. Nós precisamos de secretário que atue de fato. Era só contratar uma empresa e fazer poucas audiências públicas que foi feito na cidade, quero dizer que participei no mínimo de 50%. Então, assim, e não venha que esse enxugamento depois, do ano que vem, com desculpa desse projeto, enxugar algumas paradas de ônibus que estão... É o comentário que sim, pode ser que seja feito isso. Então, espero que o transporte coletivo seja para o menor do transporte coletivo. Eu sei que nós precisamos rever aqui, como a vereadora Tati fala do ciclista, a vereadora também fala sobre a questão das calçadas. Isso, importantíssimo, a gente sabe, esse projeto é um todo, né? Agora, a secretaria não é só para chegar ao fim do ano e dizer a passagem aumentou mais 20%, 30% do transporte coletivo. Então, a minha preocupação também, agora para diminuir, vão aumentar o transporte coletivo, que esse estudo sirva também, para que tenha ônibus no meio da tarde. Estudo tenha transporte também no meio da manhã. Se não tiver transporte no meio da manhã, no meio da tarde, vai servir para poucos. Esse estudo de gasto, esse investimento que foi feito com essa empresa, eu acho que é uma empresa séria, técnicos da secretaria acompanharam bastante. Acredito que foi um bom debate que aconteceu, né? Mas é importante dizer que só nessa administração está 3 anos, no último dia do último dos 3 anos que está vindo para casa, e parece que vai chegar antes, o projeto vai antes de ser sancionado, vai ser sancionado o reajuste da passagem. Isso também me preocupa seriamente, porque o transporte coletivo, as pessoas vão usar menos lá na ponta, que as pessoas que precisam. É isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Cadori, com a palavra. Essa palavra, senhor presidente. Senhor presidente, caros colegas vereadores, o plano diretor de mobilidade urbana chega tarde, com certeza, nós sabemos disso. A segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul já devia ter o seu plano diretor de mobilidade urbana. Mas eu penso para frente. Eu acho que nós temos que valorizar o que está acontecendo, ou seja, está aí o projeto, uma empresa foi contratada, eu confio nessa empresa, já participei de várias audiências públicas e, pelo que eu entendi, o levantamento foi preciso, minucioso e me contemplou. Prioriza o transporte coletivo, prioriza o ciclismo, prioriza os vários modais. Então, nós temos que valorizar o que está aí, parabenizar o executivo, porque se os outros não fizeram, eu não vou ficar aqui criticando quem não fez, mas eu tenho que enaltecer quem teve a coragem de fazer.
E o prefeito Adiló teve a coragem e tenho certeza que vai ser aprovado, porque é necessário, é indispensável e, no meu ponto de vista, ele contempla os maiores pontos que uma cidade do porte de Caxias, tenho certeza com mais de 600 mil habitantes, precisa. Então, de uma maneira rápida, eu quero dizer, importantíssimo esse projeto, talvez, como foi dito aqui, um dos projetos mais importantes que essa legislatura estará aprovando, e por isso tem minha admiração, o meu apoio e o reconhecimento de que nós, vereadores, o Executivo, o Secretário de Transporte e todos os envolvidos fizeram a sua parte e estão dando para a sociedade aquilo que a sociedade cobrava e realmente precisa. Era isso, meu muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, Estela Balardim. Então, estamos todos aqui já cansados, desde as 8h30 da manhã, discutindo e votando um dos projetos mais importantes, não deste ano legislativo, mas de toda esta legislatura. E eu acredito que, mesmo sendo pouco tempo de discussão, sim, é desde outubro, mas por ser um dos projetos mais importantes dessa legislatura, é pouco tempo de discussão. Mesmo sendo vereador de oposição, a gente é favorável a este projeto, pois ele engloba a questão dos pedestres, a questão do transporte público, a questão dos ciclistas, que são temas importantíssimos para a gente ter englobado dentro do plano de mobilidade urbana de uma cidade do porte de Caxias do Sul, de todas as cidades. Mas do porte de Caxias do Sul é extremamente importante. Mas quando a gente pensa nisso, a gente precisa fazer a reflexão de que esses pontos atualmente na nossa cidade não estão funcionando em sua plenitude, mas nem na mínima funcionalidade que eles deveriam ter. Os ciclistas, por exemplo, a vereadora Tatiane Frisso, é quem mais tem a legitimidade para falar dentro desta casa. E sempre que ela se posiciona sobre esse tema, ela fala muito bem sobre a questão dos ciclistas. E eu aprendi muito sobre esse tema com ela. Na audiência pública que a gente teve sobre a apresentação final do Plano de Mobilidade Urbana, a gente também pôde ouvir diversas entidades de ciclistas que apresentaram os seus posicionamentos, na grande maioria favorável ao Plano de Mobilidade Urbana, o que ele mostra que nós deveremos aprová-lo aqui dentro desta casa. Mas a gente sabe que atualmente os ciclistas eles podem andar no interior da nossa cidade, pois os centros e os bairros da nossa cidade não estão adequados para que os ciclistas tenham e possam andar, pois os nossos motoristas, inclusive, não estão educados para respeitar esses ciclistas. Quando a gente pensa na questão do transporte público, a gente vai para uma questão mais além, de uma questão ainda mais precária, principalmente para a população dos bairros mais carentes da nossa cidade, que não tem acesso a um transporte público adequado e digno, que pagam um preço, um valor que não é acessível para o trabalhador, para a pessoa que recebe auxílio de Bolsa Família, auxílio BPC, que necessita de auxílios governamentais. A pessoa que necessita, a pessoa trabalhadora, não tem um transporte público de qualidade e paga um valor altíssimo na tarifa do transporte público. E quando a gente fala dos pedestres, a gente fala de diversos problemas no centro da cidade, de diversos problemas nos bairros da nossa cidade, inclusive da coleta seletiva, que suja os bairros da nossa cidade.
Então, quando a gente fala do plano de mobilidade urbana, a gente precisa repensar os problemas que a gente tem atualmente para que a gente consiga efetivar o plano de mobilidade urbana da maneira com que ele está pensado, que pense os pedestres, pense os ciclistas e pense o transporte coletivo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Peço a palavra, passo os trabalhos ao primeiro vice Cadore. Obrigado, presidente José D'Ambrosio. Com a palavra. Até concordo com a Estela, que estamos aqui desde as 8 horas, mas eu também preciso reiterar que o projeto ele é de extrema importância e estamos há muito tempo aguardando. E lembrar aos nobres colegas que esta casa aprovou o financiamento de 2.700.000 para pagar o custo da Orbitec, empresa muito boa que muitas vezes esteve apresentando aqui, e eu inclusive participei em vários bairros onde a Orbitec esteve, inclusive no Belo Horizonte, e fiz muitos questionamentos: quantas mil paradas tem na cidade, quantas vão ser retiradas, quantas casas estão sobre as vias e precisam ser retiradas para colocar um articulado. Nós sabemos que 95.000 pessoas por dia hoje no transporte coletivo ainda é pouco. E é uma das justificativas que nós precisamos subsidiar a passagem. Nós precisaríamos ter no mínimo 120.000 pessoas dia utilizando o transporte público. E, claro, teve os aplicativos. Mas quando o colega fala do governo anterior, eu lembro que nós temos mais situações tristes do governo anterior. Uma delas foi querer matar no peito, se achar macho, não respeita o conselho, a passagem é X, eu vou dar Y, e aí nós estamos devendo quanto? 80 milhões para a Visate? 90? Ou vocês acham que nós não vamos pagar? Vamos pagar sim. Então, nobres colegas, respeitar o conselho. E quando nós falamos do piso rígido, eu acompanhei a construção do piso rígido do centro da cidade, de todas as vias. Está lá. Alguém viu algum conserto, alguma manutenção do piso rígido na cidade? Não. Fundo perdido, recurso que ficou, foi trocado o saneamento. Projeto bom, prioridade ônibus. Prioridade ônibus. Quero fazer um alerta ao governo. Nós precisamos de estações de transbordo. Demorou muito como demorou o plano. Pelo menos 2. Uma sul e uma norte. Ou nós vamos ficar na frente da Secretaria de Transporte e ver passar 50 ônibus por hora. Um com 10, um com 20, outro com 30. Ou a Júlio Calegari. Os ônibus terão que vir lotados para o centro, partindo de uma estação de transbordo. E quando nós quisermos, por exemplo, morador do Fátima, nobre colega Renato, precisar ir até o shopping, vem até a estação de transbordo do São José e vai direto para outra estação de transbordo com a mesma passagem e já estará pegando uma outra linha pro shopping, ou assim para a universidade e tantos outros locais da cidade. Então, nobres colegas, prioridade, porque logo nós subsidiamos o transporte, já que o SUS do transporte desse ano, e todos sabem, a LDO do governo federal de 2022 não colocou recursos para o SUS do transporte de 2023. Eu estive visitando a coordenadora da bancada gaúcha, Anne Ortiz, e nós logo, nos próximos dias, o município vai estar repassando recursos para o subsídio da passagem. Porque nós não temos, e 65 anos a mais seria obrigação do governo federal, e não veio recursos para esse ano. Então, eu quero
finalizar a minha fala dizendo que o projeto é de extrema importância, oportunizando ciclistas, ônibus e tendo uma cidade um pouco mais ordenada no transporte, respeitando a todos. Obrigado. Obrigado, vereador Zé D'Ambrosio. Nesse momento, devolvo a condição dos trabalhos ao presidente Zé D'Ambrosio. Em votação. Para declarar voto, presidente. Para declarar voto, Lucas Gil. Obrigado, presidente, nobres colegas. Bom, hoje podemos fazer história nessa casa votando o Plan Mob. E como foi dito para todos aqueles que me antecederam, é um projeto importantíssimo, tal qual um plano diretor de uma cidade. Este vem pois afeta a vida de todos nós. Vai afetar a vida do pedestre, do motorista, do transporte público, das estações de transbordo, dos ciclistas, enfim, vai afetar toda a sociedade, a nossa cidade. Então, cumprimentos aqui ao governo Adiló por trazer esta matéria, trazer este importante projeto, mas na pessoa do secretário Alfonso Willenbrink, que capitaneou este projeto também. Cumprimentos a todos que estão envolvidos na implementação e na construção desse importante projeto para a nossa cidade. Trata-se de um projeto complexo. Nós estamos falando da segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, então não é um município pequeno, onde precisa uma série de adequações. Então, parabéns à secretaria e declaro voto favorável a este importante projeto de Caxias. Obrigado. Obrigado. Para declarar voto, senhor presidente. Para declarar voto, Fiuza. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Que bom que essa casa, mais uma vez, demonstra e estará demonstrando que tem responsabilidade com os nossos munícipes de Caxias do Sul. Em outros momentos, ela demonstrou aqui, senhor presidente, quando o senhor bem disse que nós votamos o subsídio para aquelas famílias carentes, para aquelas pessoas que mais precisam de vulnerabilidade social, para poder fazer o uso do transporte público com uma passagem que realmente cabia no bolso de cada uma delas. É uma pequena demonstração de que este subsídio não foi para a operadora, a Visate, mas para as pessoas. Muitas vezes, em algum determinado momento, fomos mal interpretados e às vezes somos mal interpretados porque as pessoas não conseguem entender que o que Caxias do Sul vive no que diz respeito à situação de tarifas, não somos uma ilha. Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo tem subsidiado a passagem de ônibus. O Paraná, que tem sido modelo de mobilidade, o prefeito Krega também tem feito um subsídio vultuoso para o transporte público. E nós precisamos sim discutir nessa casa o quanto é importante que nós venhamos obter recursos para condicionar com que o transporte público de fato seja feito de um uso cada vez mais das pessoas. Mas para isso é preciso ter cada vez mais qualidade, é preciso ter mais horários. Nós sabemos que preciso mudarmos muitas coisas, mas este plano estará condicionando para que este plano macro de que se refere a plano de mobilidade possa de fato acontecer na nossa sociedade. Estaremos votando favorável. Obrigado. Obrigado. Solicito vereadores e vereadoras que registrem seus votos. Lucas Gil vota sim, presidente. Lucas Gil vota sim. Vereador Meneguzzi vota sim, presidente. Stella Balardim vota sim. Alberto Meneguzzi vota sim. Stella vota sim. Luiz vota sim. Fantinel vota sim, senhor presidente. Cadore vota sim. Isabela vota sim. Isabela, Cadore, Fantinel votam sim. Rafael Bueno, como vota? Clóvis Xuxa vota sim. Juliano Valim vota sim. Tatiane Frisso, como vota? Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Tem que refazer? Voto sim, senhor presidente. Conseguiu. Então, Tatiane Frisso. Obrigado. Vota sim. Projeto de lei 161, 2023,
Foi aprovado por unanimidade. Gente, em segunda discussão e votação, o projeto de lei 172/2023, contínuo no processo 232/2023, de autoria do Poder Executivo, que altera e revoga dispositivos da Lei 8.009, de 5 de novembro de 2015, que disciplina a transferência e utilização de potencial construtivo no âmbito no município de Caxias do Sul e da outras providências. Vereador Adriano Bressan, com a palavra. Peço a dispensa, senhor presidente, ter lido na sessão anterior. Obrigado. Feita a dispensa, em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Solicito, vereadores e vereadoras, que registrem seus votos. Fantinel vota sim, senhor presidente. Obrigado, Fantinel, vota sim. Vereador Ues vota sim. Belocino vota sim. Juliano vota sim. Renato Oliveira vota sim. Gladys Frisso no microfone vota sim. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. Projeto de lei 172/2023 foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 193, contido no processo número 260/2023, da autoria do Poder Executivo, que altera e acresce dispositivo na Lei 5.401, de 8 de maio de 2000, que dispõe sobre a criação e implantação do Conselho Municipal do Meio Ambiente e da outras providências. Vereador Romir Cadore, com a palavra. Peço dispensa da leitura por ter sido realizada na primeira discussão. Obrigado. Aceito a dispensa. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Solicito, vereadores e vereadoras, registrem seus votos. Fantinel vota sim. Gladys Francisqueto, como vota? É Frisso, voto sim, senhor presidente. Obrigado, Frisso. Frisso, senhor presidente. Seu nome é artista. Fiuza, sim. Fiuza vota sim. Professor Zanquim vota sim. Professor Zanquim vota sim. Como vota, Camille Zicadori? Voto sim, nobre presidente. Voto sim, senhor presidente. Camille vota sim, Cadori vota sim. Sandro Fantinel vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O projeto de lei 193/2023 foi aprovado por maioria com votos contrários. Estela Balardim, Lucas Carenhato e Rose Frigeri. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 199/2023, contido no processo 266/2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros mediante termo de colaboração com a Associação Escola Família Agrícola na Serra Gaúcha, a EFASerra. Vereadora Tatiane Frisso, com a palavra. Peço a dispensa por já ter sido lido anteriormente. Ok, aceita a dispensa. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Solicito, vereadoras e vereadores, registrem seus votos. Fantinel vota sim. Sandro Fantinel vota sim. Eu voto sim, senhor presidente. Estela Balardim vota sim. Bortola. Alexandre Bortoluz vota sim. Alexandre Bortoluz vota sim. Rafael Bueno, como vota? Tatiane Frisso, como vota? Voto sim, senhor presidente. Vota sim. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação, o projeto de lei 199/2023 foi aprovado por unanimidade. Seguimos.
Em segunda discussão e votação, o projeto de lei 207/2023, contido no processo número 274/2023, da autoria do Poder Executivo, que institui a criação do novo Serviço de Inspeção Municipal e Controle de Produtos Agropecuários de Origem Animal. De Caxias do Sul e da outras providências, o vereador o Lucas Dil, com a palavra. Senhor presidente, peço dispensa por já ter lido na sessão anterior. Ok, aceito a dispensa. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Solicito vereadores e vereadoras que registrem seus votos. Eu voto sim, senhor presidente. Estela Balardim vota sim. Fantinel vota sim. Fantinel vota sim. Felipe Gemmeyer vota sim. Renato Oliveira tentando votar, vota sim. Isabela. Vamos aguardar 30 segundos que a Isabela está vindo. Como vota, Isabela? Obrigado, vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O microfone não funcionou. Projeto de lei 207/2023 foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 210/2023, contido no processo número 277/2023, da autoria do Poder Executivo, que cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, FUNDPEC, do município de Caxias do Sul e da outras providências. Relator Bortoluz. Relator Bortoluz. Peço dispensa da leitura por já ter sido. Obrigado, aceito dispensa. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Fantinel vota sim, senhor presidente. Solicito vereadores e vereadoras que registrem seus votos. Sim. Calma. Voto sim, presidente. Estela Balardim vota sim. Estela Balardim vota sim. Camille, como vota? Eu voto sim, senhor presidente. Obrigado, vota sim. Professor Zanquim? Voto sim, senhor. Sim. Juliano Valim? Vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Projeto de lei 210/2023 foi aprovado por unanimidade. Vamos lá. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 211, contido no processo 278/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal do Turismo de Caxias do Sul, FUNTUR. Relatora Tatiane Friis, com a palavra. Peço a dispensa. Ok, feita a dispensa. Em discussão. Peço a palavra. Palavra Felipe Gemmeyer. Senhor presidente, fico feliz de poder votar 2 temas com relação ao turismo no dia de hoje. E, obviamente, que é importante o Fundo Municipal do Turismo. Ele vai permitir diversas questões de ações, de diretrizes, de investimentos, enfim. Mas eu sigo sonhando com o financiamento municipal do turismo, que é bem diferente. Do fundo. Né? Foi uma das emendas que eu propus juntamente com outros vereadores no momento da discussão da lei orçamentária. Nós tínhamos a previsão de R$0 de investimento para 2024 e agora vem o fundo. É importante, é um acréscimo, né? Essa questão das prioridades, alocação de recursos, do recebimento de recursos, tudo isso é muito importante para o crescimento do turismo também. Mas fica aqui, né, um elogio pela criação do fundo e, novamente, uma ressalva da importância que nós tenhamos o financiamento municipal do turismo, que é a forma que a gente vai conseguir fomentar e incentivar novos empreendimentos com relação ao turismo em Caxias do Sul. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.
Encerrada a discussão, em votação. Solicito vereadores e vereadoras que registrem seus votos. Fiuza, sim. Eu voto sim. Fiuza, sim. Estela, sim. Voto sim, senhor presidente. Olmir Zap Cadore, como vota? Voto sim, senhor presidente. Meu Deus do céu. Camires vota sim. Tanta votação que o Zap tem que ter a oportunidade. Achei que era eu que gostava de Zap. Meu Deus do céu. Gladys Frisch, como vota? Eu voto sim, senhor presidente. Vota sim, Marisol Santos. Tá no Zap também? Vamos aguardar 30 segundos. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Projeto de lei 211/2023 foi aprovado por unanimidade com ausência. Marisol Santos. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar 39/2023, contido no processo 286/2023, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos na lei complementar 321, de 22 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a estrutura administrativa e o funcionamento do Poder Executivo Municipal de Caxias do Sul. Vereador, relator, Felipe Gemmeyer. Peço dispensa da leitura, senhor presidente. Obrigado. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Solicito vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Eu voto sim. Vereador Ues, favorável. Vereador Ues vota sim. Estela Maladim vota sim. Como vota Marisol Santos? Calma, pessoal, calma. Alberto, como vota? Sim, senhor presidente. Vereador Meneguzzi vota sim. Obrigado, Meneguzzi vota sim. Luiz Carniato, como vota? Lucas, desculpa. Puta caramba. Vota, Lucas. Camiles, como vota? Lucas Carenhato vota sim. Lucas, São Lucas, evangelista. Voto sim, senhor presidente. Obrigado, senhor Camiles. Vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação, projeto de lei complementar 39/2023 foi aprovado por maioria com votos contrários. Professor Zanquim e Isabela. Em segunda discussão e votação, projeto de lei. Posso... Deixamos para a cantoria para depois. 229/2023, contido no processo 298/2023, da autoria do Poder Executivo, que acresce dispositivos na Lei 8.983, de 29 de setembro de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024 e da outras providências. Vereadora Tatiane Frisso. Peço a dispensa da leitura. Obrigado. Feita a dispensa. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Solicito vereadores e vereadoras que registrem seus votos. Eu voto sim. Senhor presidente. Estela vota sim. Eu voto sim, senhor presidente. Obrigado. Gladys vota sim. Cadore vota sim, senhor presidente. Cadore vota sim. Camires vota sim. Camires vota sim. Clóvis Xuxa. Voto sim, senhor presidente. Obrigado. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Projeto de lei 229/2023 foi aprovado. Por favor, vamos conduzir de forma... Não. Projeto de lei 229/2023 foi aprovado por unanimidade. Um pouquinho, pessoal, só mais uma.
Em segunda discussão e votação, projeto de lei 232/2023, contido no processo 301/2023, de autoria da mesa diretora, que fixa o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Caxias do Sul para a legislatura 2025-2028 e dá outras providências. Vereadora Tatiane Frisso, para a leitura do parecer. Peço a dispensa por já ter sido lido anteriormente. Obrigado. Feito a dispensa. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Solicito vereadores e vereadoras que registrem seus votos. Como vota Lucas Dil? Rafael Bueno vota sim, presidente. Vereador Uez vota sim. Vereador Uez vota sim. Vereadora Estela Balardim vota sim. Obrigado, Estela. Vota sim. Camille vota sim. Vereador Bressan vota sim. Vereador Bressano vota sim. Vereador Meneguzzi vota sim. Alberto vota sim. Professor Zanquim, como vota? Voto sim. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. Projeto de lei número 232/2023 foi aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão.